Ei, Flor, Bárbara, Oi, eu tô pelo telefone. Como que eu faço para entrar pelo computador? Você consegue me falar? eu acredito que é só pelo telefone mesmo. Nossa, eu vou te avisar quando eu faço um sinal, porque eu não tô com muita bateria. 80% eu acho que dá, né? 80 dá? Dá. Acho que é uma meia hora, uns 40 minutos. Menina, eu organizei tudo no telefone, no computador. Deixei tudo Aham. prontinho. Não, fica tranquila que vai dar certo Você já sim. abriu para as outras pessoas ou não? Ah, já tá aberto? Ah, tá. Tudo bem. Aí, se você quiser convidar alguém, é só você apertar lá embaixo no cantinho da tela, tem tipo um aviãozinho. Aham, Aí eu você. envio, né? Isso. Aí eu sempre gosto de dar uns 2 minutinhos para as pessoas entrarem, enquanto isso eu vou enviando para as pessoas. Tá bom, que bom. Gente, nem pensei. É porque pelo Instagram, não sei se tem, sabe, como. É, e nem pensei. E assim, onde eu tô sentada aqui, que eu me organizei, do carregador, né? Aham, E pensando, não coloquei nada lá no grupo, que eu não sei como é que fica, mas como não aconteceu, os meninos podiam entrar, né? aham. Tô mandando aqui para geral. Eu também. Eu também. Bom, já temos algumas pessoas aqui, vamos começar. Vamos. Boa noite a todos, eu sou a Bárbara, eu sou consultora financeira, atuo com os públicos pessoa física e pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, com o BPO financeiro, voltado para prestadores de serviço, e pessoa física com o planejamento financeiro pessoal. E hoje a gente vai falar aqui, né, sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, por ser da área de finanças, né? Eu sempre gosto de falar que para mim finanças não é só número, finanças tem muita questão, a parte emocional. E decidi convidar, né, uma pessoa muito especial, que é a Rosiana Binda. Ela é psicóloga, atua em várias áreas aí, dentro da psicologia, com vários públicos diversos aí, então ela tem uma experiência muito forte, muito bacana aí. E convidei para que ela compartilhe um pouco da experiência dela aqui, tá? Principalmente para falar sobre esse ponto que, querendo ou não, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles acabam refletindo ali nas nossas finanças, seja na nossa finança pessoal, seja nos nossos negócios. Então, Rose, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelo teu aceite ao convite. E para a gente começar, fala um pouquinho sobre você. Então, obrigada, Bárbara. Boa noite a todos. Eu adorei o convite e achei muito interessante esse tema, porque a gente tem uma tendência a separar, né? Achar que não tem nada a ver finanças com emoção. E vamos falar sobre isso hoje. Eu sou Rosiana Binda, eu sou psicóloga, me formei na UFES. Eu vim do interior para Vitória para fazer faculdade e a psicologia que me escolheu não era a minha primeira opção, mas eu fui picada por ela, eu amo o que eu faço. E assim, eu construí uma carreira no trânsito, né? Você me conhece como psicóloga clínica, mas desde a faculdade eu comecei a estagiar com psicologia de trânsito. É uma área também que eu amo, que eu gosto muito. Então hoje eu sou presidente da Associação das Clínicas, do Detran, do Espírito Santo, sou conselheira do Conselho Estadual de Trânsito do Espírito Santo, e o consultório é uma paixão que eu sempre tive. Eu sempre tive essa vontade. Eu gosto muito de estudar. Hoje eu faço neurociência e eu sou especialista em avaliação Legal. psicológica. E o consultório, ele me tornou mais humana, me aproximou mais das pessoas. Então, assim, eu me dei conta que lá no Detran, com o teste, com a avaliação psicológica, eu sempre fiz atendimento. Porque uma pessoa que Uhum. você vai atender, às vezes, tem uma demanda, né, tá um pouco mais fragilizada e você acaba acolhendo. E consultório é acolhimento. Então, assim, agradeço muito o convite, achei muito interessante, né, muito gostoso falar sobre isso, e vamos ver o que nos espera aí.
Sim, sim. Para a gente começar, já gostaria de falar aí, né, com as pessoas que estão nos assistindo, para que elas escrevam aqui embaixo quando elas pensam em finanças ali, em dinheiro. Qual o primeiro sentimento? Qual é a primeira emoção que vem na cabeça? É raiva, é ansiedade, é medo, é felicidade, enfim. Qual é a emoção que vem primeiramente? E claro, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer comentário aqui durante a live, eu vou ficar atenta enquanto a Rose vai respondendo as perguntas, tá bem? E, Rose, para a gente começar de fato, muita gente acha, né, que finanças, que organizar a vida financeira é muito sobre número. A maioria das vezes eu me deparo com pessoas que falam sobre, eu tenho pavor de número, eu tenho pavor de planilha, por isso eu nem começo. Então, assim, na sua visão, por que que o dinheiro ele desperta essas emoções fortes, assim, igual a Cristiane está falando ali do medo? Então, Bárbara, é a forma que eu observo, tá? Que eu aprendi, que eu acredito, e em relação ao conhecimento. Brinquei essa semana lá no nosso grupo e falei do sofá da Rose. Assim como existe o sofá da Hebe, muitas pessoas que sentam aqui no sofá da Rose, no meu consultório, passam pela questão da organização. Então, às vezes a pessoa chega e fala, né, que está um pouco perdido, que está desorganizado quanto à questão financeira. E uma pergunta simples que eu faço: você tem agenda? Não precisa nem ser agenda de papel, que a minha ainda é de papel. Mas hoje em dia, Google, para onde você vai, você leva com você. E a pessoa fala, não. Então, assim, nós hoje, né, que nós somos profissionais liberais, e você imagina a nossa vida sem uma organização. Então, Nossa, impossível! quando vem essa questão do sentimento medo, medo às vezes é não querer fazer contato. Então, assim, eu como psicóloga, né, da área de humanas, você me imagina com um monte de planilhas? A minha vida ela é cheia de planilhas. Então, se abrir o meu computador, é planilha de casa, é pessoal, é clínica, é consultório. E eu vi que minha vida, ela ficou mais leve. Porque, assim, muitas vezes a gente não quer olhar para uma dor, porque quando fala sobre isso, fala de uma dor. Né? E aí a gente pensa sobre isso. Se eu falar para as pessoas, se ficarem à vontade para escrever aqui no chat, quando você pensa na sua infância, dinheiro, o que lembra? O que te remete? Então, assim, dinheiro está ligado à responsabilidade, à maturidade. Mas na nossa infância, você pensa, às vezes você vai comprar uma bala, chupar um picolé, ou os pais, como educação, eu falo sobre psicoeducação aqui no consultório. Então, às vezes, chegam crianças que não fazem conta bem, e eu falo, a matemática faz parte da nossa vida o tempo todo. Quando você for comprar alguma coisa, hoje em dia é mais raro o dinheiro, né? Mas dá, se tiver, para poder fazer um troco, né? E ter essa noção de como lidar, o que precisa guardar. Então, é essa questão. Falo na minha época, né? Quando eu fui criada na infância, adolescência, eu precisava administrar. Eu vim do interior, como eu falei que eu não sou daqui, vim morar só, depois minha irmã veio comigo. A gente administrava uma casa, a gente precisava cuidar. Então, foi uma responsabilidade que me foi dada e que eu desenvolvi. É fácil? Não. E aí, quando também eu falo aqui, parece que tudo é muito fácil, que é um mar de rosa. Iniciar a planilha, para quem nunca fez, é igual a academia. É treinar o músculo da forma que a gente treina, e no início é enjoado, é cansativo. Depois, quando a gente aprende, que a gente gosta, é uma delícia, porque você vai alimentando, você vê que funciona, no final você vê aonde você desperdiçou. Eu sou casada com um administrador, então você imagina, né? Aprendeu muita coisa, foi uma Uhum. dobradinha boa aí. Sim, então são essas questões. E quando a gente fala que veio a questão do medo, né, que a Cris, obrigada amiga que você está aí, um abraço. É, muitas pessoas às vezes não querem fazer contato. Ah, eu não quero nem ver minha planilha ou extrato de cartão de crédito, eu não quero olhar o extrato bancário para saber como que tá. E a gente vê muito meme, né? No primeiro dia do mês, no início, tomando um café com chocolate. Quando tá no final, já acabou. Então, é Sim. organização. É fácil? Não é. Mas é possível que se algumas pessoas fazem, é porque é possível. Então, assim, não existe uma perfeição, não existe uma fórmula mágica. Eu acho que da forma que é para você, talvez não seja a forma que vai ser ideal para mim, mas é possível. E eu penso, né? Não sei se eu respondi a pergunta que você fez, mas que começa pela organização. Sim, claro. Você respondeu super bem, assim, e já me gerou várias outras perguntas em relação, né? Você comentou sobre a questão da infância, do que a gente via muito, ouvia muito na infância. Essas crenças, elas acabam sendo alimentadas ali ao longo da vida, né? A gente acaba carregando, e isso seja um exemplo
ali tido como bom ou um exemplo ruim, a gente acaba se inspirando ali, levando aquilo pro longo da vida mesmo. Então acaba impactando na nossa vida pessoal e nos nossos negócios, né? Sim, e quando você fala sobre crenças, a gente fala muito sobre crenças limitantes, mas também existem crenças expansivas. Sim, claro. Crenças limitantes, né? Como que eu lido com dinheiro? Eu acredito que tem uma frase que a maioria de nós já ouviu. Dinheiro não traz felicidade, né? Básica. E aí se a gente muda essa frase e fala, se eu conquistar o sucesso, eu vou poder ajudar várias pessoas, eu vou ter colaboradores, eu vou poder proporcionar coisas à minha família. Então, assim, é a forma como você lida no consultório. Eu falo muito sobre as lentes, que é mudar a nossa forma de ver. Então, são os pensamentos, né? A gente organiza essa forma de pensar e, como eu falei inicialmente sobre essa organização material, prática, também é organizar aqui dentro, é organizar os pensamentos. E aí vem o medo. O medo está aqui. Como é comum, às vezes, o paciente falar, eu tenho medo. E o medo está só aqui, no nosso mundo interior. Se você vem para, né, o lado de fora e você mostra. Gente, no consultório eu faço muito psicoeducação. Então, que é sobre essas questões, né? Então, se tem uma frase que ela me traz ansiedade, meu Deus, será que eu vou dar conta de pagar, né, tudo que eu tenho esse mês? Se eu pego um papel, começo a anotar, se eu organizo, se eu vejo. Então, assim, também como expandir, que eu estou falando na questão de expandir. Como eu faço avaliação psicológica para o trânsito, recebo muitas pessoas lá que têm uma função CLT e fazem um complemento com o motorista. Porque hoje Uhum. tá muito potente isso, né, Sim, na nossa sim. sociedade. Então, também, como eu posso expandir os meus negócios? A gente tem falado muito sobre conexão, né, no que a Aham. gente vive hoje, eu e você. Então, às vezes a pessoa pode perguntar assim, mas quem ainda ganha muito pouco, um assalariado? Como que eu posso fazer com isso o que é possível? Às vezes eu fico só contornando aqui o meu salário. De que forma eu posso agregar? E para agregar, se eu vou crescer, eu preciso me organizar, senão eu me perco nesse crescimento. Verdade, verdade. Nesse ponto, né, quando a gente fala, por exemplo, de algum. Eu sempre gosto de analisar muito o orçamento, seja da empresa, ou seja daquela pessoa, né? Quando a gente fala em expansão, sempre tem que pensar nessas possibilidades, em romper essas barreiras, né? E muitas vezes acaba tendo não só as crenças limitantes, mas a gente também se depara com outros casos dessas crenças expansivas. Então. É interessante justamente porque cada pessoa é diferente, a mesma, não existe uma fórmula mágica para Rose, para Bárbara, Exato. para Joselma. Então, é olhar para cada um no individual. E aí, um outro ponto que você tinha tocado na pergunta anterior foi sobre a gente não utilizar mais dinheiro. E hoje eu não sei se é uma percepção assim coerente do lado da psicologia, tá? Mas eu percebo que nos atendimentos que eu faço, principalmente para pessoa física, as pessoas elas falam: ah, eu passei no Pix, eu passei no cartão, e aí, tipo, foi, sabe? Quando é no dinheiro, parece que a dor é muito maior, psicológico é muito maior, entendeu? Parece que assim, se a pessoa tiver que sair com R$ 100 no dinheiro, ela não vai gastar aqueles R$ 100. Mas se ela tiver R$ 100 ali no Pix, ela vai comprar um lanche, ela vai usar um Uber ali. Bárbara, desculpa. Você sabe o que eu vi aqui? Você sabe o que me lembrou você falando sobre isso? Não sei se aconteceu com você, porque é, né, da minha época. Quando criança, às vezes a gente pedia alguma coisa aos pais e aí eles falavam assim que não tinha dinheiro, da época do cheque. Então passa o cheque, dá um cheque. É como se aquilo ali fosse algo que não precisasse material. E para nós, eu estou falando da questão da minha observação, é como se depois eu vou jogando para frente. Assim como a gente compra, coloca no cartão de crédito e depois não acompanha, não vê. Então, isso entra onde? Na procrastinação, jogar adiante, Sim, deixar para depois. E aí, quando você tem o dinheiro aqui na mão, aquilo é palpável, você está vendo. Então, se você vai se desfazendo, uma hora vai acabar. Lá, às vezes tem um cheque especial, várias outras coisas que eu falei com um dos nossos amigos sobre conta garantida, todas essas coisas que a gente tem hoje em dia, né? Ou o limite de cheque especial. Depois eu vejo e eu vou passando.
Então, Aham. também é como eu cuido do meu contorno, né, do controle. Não é querer controlar tudo e me reter aqui, porque senão também a gente fica na escassez. E é importante a Sim, gente falar sobre isso, né? sim. Porque o que eu observo, tá, Bárbara? Isso é no consultório. As pessoas, quando eu falo as pessoas, eu também falo para mim. A gente Aham, claro. muito que ou eu sou 8 ou 80, sabe? Ou eu não consigo guardar, ou eu tô aqui fazendo só para hoje mesmo, ou eu guardo muito e eu não vivo. Eu não me permito sair, Aham. viajar, ter as coisas. E o que eu observo que pra gente é mais desafiador é essa harmonia. É onde eu vou conseguir, né, esse ajuste aqui, esse equilíbrio. Organizar o meu salário, ver o que eu tenho, ver o que eu posso, aonde eu posso investir, o que eu posso fazer, né, o que está dentro da minha possibilidade. Você acabou de falar. Nem sempre o que, né, é permitido para mim e para você, mas dentro das minhas possibilidades. E quando eu não faço contato com isso, eu vou deixando, eu não sei nem o que é possível. Uhum. Verdade, verdade. Um paralelo com isso, um caso de uma amiga minha, amiga pessoal, assim. Ela, a família dela tinha crenças muito fortes de escassez, então ela passou ali vendo eles contando até mesmo a quantidade de pão que eles iam comer no café da manhã. E aí ela cresceu com aquilo muito forte, que mesmo ela tendo ali uma reserva de emergência para 2 anos, ela ainda assim ela vivia falando como se ela não tivesse nada, entendeu? Como se ela não tivesse nem reserva para uma semana, para você ter ideia. Então ela alimentou aquilo tão forte, de modo a viver nesse tipo de situação. Você já viu algum caso nesse sentido, assim, ou que seja Sim, totalmente o contrário, do tipo, ah, meus pais controlaram muito, então agora eu quero viver porque eu mereço? existe muito os dois extremos. Às vezes a pessoa tem uma reserva e ela fala assim, não tem, como se não existisse e ela ficasse ali controlando mesmo, né? Ou eu vou viver só hoje, vou fazer agora para mais tarde ou para amanhã e tá tudo bem. É muito comum, acontece. E eu me recordo da gente conversar, um momento que a gente teve, né, nós duas, de falarmos a questão do financeiro estar ligado à psicologia, de você me contar situações que você já teve, né, das pessoas passarem por uma complicação financeira muito forte e praticamente desistir da vida, ou alguns, né, fazem isso, né? A gente acabou de passar agora no Setembro Amarelo, que é esse cuidado da vida. Então, falar de dinheiro é falar de saúde mental. Se a Sim. gente tiver esse cuidado, a gente consegue ter, né, uma qualidade de vida, uma organização. E quando você me traz casos, e eu também falo sobre isso, existem estratégias que é possível a gente usar. Autoconhecimento. Eu preciso entender que se eu vou colocar o dinheiro no bolso, ou cartão de débito ou crédito, tudo que eu passar e vir pela rua eu vou sair comprando, eu preciso me conhecer. E ninguém, né, conhece a gente melhor do que nós mesmos. Então, eu Verdade. preciso organizar. E assim, eu já tive pacientes que guardavam dinheiro, época de dinheiro, tá? Que não está muito Uhum. isso, né? Hoje em dia é dinheiro de plástico, mas até porque teve a Hoje é Pix, tudo é Pix. que dividia o dinheiro em envelopes e podia gastar aquele tanto por semana. Era a organização da pessoa. Então, cada um sabe como pode organizar. Então, autoconhecimento. Às vezes, se eu estou perdido, eu não consigo, está difícil para mim, busca ajuda de um profissional de finanças, de um profissional das questões emocionais para poder ajudar. E estratégias a gente tem várias. Né, hoje em dia, os algoritmos ficam todos mandando coisas para a gente comprar. E Sim, o isso tempo todo. muito no consultório, pessoas que não conseguem ter esse equilíbrio, esse ajuste, essa organização. Então, o que é importante? Faz uma pausa, pensa, analisa. Se você quiser complementar, você que é de finanças, talvez você tenha alguma técnica nessa área. Então, assim, eu preciso mesmo? É necessário? Então, não é porque chegou, eu estou na emoção. Porque quando a gente fala sobre sentimentos e dinheiro, e é muito comum a gente ouvir, eu falo isso até em outras áreas, não só financeira, a gente não deve tomar atitude nem no calor da emoção aqui, estou muito eufórico, e nem numa baixa, numa energia mais baixa, ou numa melancolia. Porque eu posso ter uma iniciativa que talvez depois, na hora que eu paro, eu analiso, não era para ter comprado. O que eu vou fazer com isso? Principalmente pessoas que
são um pouco mais compulsivas, ou ansiosas, ou agitadas. Então, assim, organiza as ideias, observa. Não é que não pode comprar nada, mas será que faz parte? Será que é necessário? Será que é o momento? São essas análises que eu acho que a gente consegue trazer para nós e isso pode nos ajudar no nosso dia a dia. De fato, são duas áreas que andam bem juntas mesmo, porque algumas estratégias que eu sempre falo, né, é justamente fazer essa pausa. Quando a pessoa ela tiver ali no momento de, eu vou comprar, sei lá, vou trocar de celular. Fazer aquela pausa, pensar ali por uns 3 dias, se ela realmente precisa trocar de celular, por que que ela quer trocar, qual vai ser o celular que ela vai comprar, ela tem dinheiro para pagar, como que ela vai pagar? Então, só fazer essas reflexões já fazem ela dar aquele, opa, eu vou pensar melhor sobre isso. E muitas vezes ela não precisa comprar aquilo. Uhum. Só de fazer ali essa espera por 3 dias, às vezes ela até esqueceu do que ela queria comprar. Uma outra coisa que eu também acho muito interessante fazer, você que é da psicologia tem mais propriedade para falar sobre isso, é sobre a questão de trazer mais para o racional, porque a gente toma muitas decisões ali no impulso. Então, evitar tomar decisão financeira, principalmente, numa Uhum. sexta-feira à noite, no final de semana, que você está ali cansado do trabalho, ou que você está muito eufórico do final de semana. Deixa para você tomar essas decisões ali num momento mais de tranquilidade, de serenidade, entendeu? Então, tentar dar essa pausa, esse tempo ali para refletir. A Cláudia é uma amiga muito querida. Obrigada, Cláudia, pela presença. Ela comentou aqui que ela é consultora de empresas, Legal. atende muito esse tipo de assunto, né? E que o financeiro paralisa em muitos casos. E uma das coisas que você comentou, Ros, lá atrás também, foi sobre a questão das empresas, né? Quando elas estão num momento de expansão. Dentro do BPO, uma das estratégias ali, quando eu vejo, né? Quando a pessoa acaba me contratando, é porque o financeiro está muito desorganizado. Ela não tem controle sobre o pagamento de contas, sobre recebimentos. Então, uma das primeiras atividades ali é organizar, ter um fluxo de caixa, porque dá aquela acalmada, ou não, né? Depender da Sim. situação, do tipo, olha, você precisa pagar esse volume de contas aqui na próxima semana, no próximo mês. Como que a gente vai resolver? Então, a gente traz muito para essa realidade. Uhum. Então, acredito, né, que pode ser uma forma de você ter um planejamento, ter algo plausível ali para a pessoa enxergar de fato o que está acontecendo e não simplesmente deixar a emoção tomar conta. Às vezes, recentemente, até uma parceira nossa referenciou meu trabalho e a pessoa, assim, ela falou: não tenho condições de arcar com o teu serviço agora, mas eu preciso muito de você. Então, eu vou me organizar primeiro. E é como você falou, né? Às vezes a pessoa ela não vai se organizar, ela não vai parar ali. Porque ela precisa de uma ajuda, ela precisa de um apoio de um profissional, seja de finanças ou seja da psicologia, né? Sim. Bárbara, dois pontos importantes que você falou. Quando a gente fala sobre as emoções, né, nós estamos hoje muito ligados àquela dopamina rápida. É internet, é ficar vendo aqui. Então, eu quero algo para poder me nutrir e, né, o que eu vou fazer? Na ansiedade ou às vezes até na tristeza para compensar o que eu estou sentindo, eu vou comprar, que é momentâneo, que é rápido. Sim. A gente não quer tanto aquele investimento de uma dopamina, né, boa, que é um investimento, como você falou, uma meta com um propósito, a organização. Tem paciente que eu falo sobre organizar aqui, ou eu falo sobre, você vê que a pessoa, né, fala, como que eu vou começar? Da onde que eu vou fazer isso? Porque vive a vida tão assim, vamos viver, e o primeiro passo, às vezes ele é difícil, mas ele é o primeiro passo de vários que a gente consegue depois ir caminhando e com a ajuda de um profissional, seja prático, né, da sua área, ou seja emocional que está aqui. É possível, e é possível começar. E quando você vai para as empresas, as pesquisas falam muito que a maioria das empresas elas não sobrevivem aos primeiros anos. E aí quando eu atendo empresários, empreendedores, que eu faço uma pergunta, você separa, né, o que é seu, o que é caixa, e você que orienta sobre esse fluxo de caixa, todas essas questões, é muito plausível, visível,
que não tem separação, que mistura tudo. Então, aí você fica, não tem, né, aqui para você saber o que é meu, o que é da empresa, até onde eu posso gastar, o que eu não posso, e fica muito amador. E, às vezes, a pessoa se perde, os negócios se perdem nisso. Então, quando eu falei sobre um contorno que a gente tem que ter enquanto ser humano, a gente também precisa que a empresa esteja ali. Se ela tem um CNPJ, ela é uma empresa, ela é separada, eu preciso organizar. E isso, né, não sei assim, né, se você concorda, mas eu vejo que tem muito a ver por nós não termos tido isso na nossa educação. A gente não, nem financeiro a gente aprende na escola, né, quando é criança, e nem emocional. Então são áreas que a gente precisa aprender vivendo, no dia a dia. Né? Então é praticando, e eu acredito muito que a gente não aprende errando, a gente aprende corrigindo o erro. Então eu vou me endividar, eu vou me desorganizar. E aí o que eu vou fazer para sair disso aqui? Então, muito também, e o que a gente observa, né? Nós somos humanos. O humano está aqui no centro. Aí tem finanças, trabalho, que a gente passa a maior parte do tempo, a vida, sexualidade, tudo. Na hora que uma dessas áreas, família, lazer, quem lembrar de alguma coisa pode colocar aí no chat, tudo que está envolto, né? Que a gente está ali no meio. E aí, se uma área dessa precisa de atenção, no caso, a gente está falando do financeiro, eu preciso direcionar mais energia para essa área para poder dar uma atenção. O que as pessoas geralmente fazem, eu não quero ver. Elas fogem. Aonde está o problema, eu não olho. É difícil a gente, às vezes, olhar para a dor, enfrentar, cuidar da dor. Mas se a gente acolhe, eu acho que fica menos dolorido para resolver, para dar conta e para solucionar as questões que estão ali em volta. Verdade. Um outro comentário aqui da Cláudia: é um bom profissional nesse momento faz toda a diferença para dar um norte nas decisões. De fato, né, como você falou, a gente não tem educação financeira ali na nossa formação básica. Acredito que hoje em dia ali as crianças de hoje em dia estão começando a ter em algumas escolas, mas também não tem sobre a inteligência emocional, que é algo importantíssimo ali. Então a gente acaba aprendendo ao longo da vida e muitas vezes acaba errando e tendo que reparar ali de formas até mais dolorosas. Então é muito importante ter esse acompanhamento profissional ali para dar todo esse suporte, né? Sim, porque como a gente não tem, né, esse aprendizado, não desenvolve isso de criança, adolescente, eu, por exemplo, né, e você também, que nós somos profissionais liberais, tem um período que a gente vive sazonal que dá uma diminuída. E aí, quando você começa a trabalhar, você fala, gente, às vezes a gente toma um susto em relação a isso, né? E você não tem essa organização, por isso que é importante essa organização. E a partir daí você entender, se entender, que eu estou falando, né, bastante sobre isso aqui, que é importante, e entender o mercado, entender as necessidades, entender o que eu posso fazer, né? Eu acho que vai muito por esse caminho. Falando agora sobre quem empreende, você acha que as emoções ali que estão mais ligadas seriam essa questão da ansiedade, principalmente, né, por não ter esse tipo de conhecimento? Muitas vezes, igual você da psicologia, você não tem noção ali sobre essa parte administrativa. Você pode ter aprendido ao longo da vida porque você buscou ou aprendeu ali com teu marido que é administrador, mas assim, profissionais dessa área, por exemplo, da saúde ou, sei lá, advogados, não tem essa formação administrativa. Então, qual você acha que é o sentimento que muitas vezes norteia ali nesse caso? Angústia, mesmo. E aprendi porque precisei e foi a duras penas. Foi em algumas situações assim, você olha, você deseja, você almeja, você quer alguma coisa e você fala assim, gente, foi o que eu falei, se algumas pessoas conseguem, é porque é possível. Né? Então, assim, qual é o caminho? E às vezes olhar o modelo de alguém. Né? Hoje em dia a gente vive muito a comparação. Eu acho que a comparação ela diminui, ela acaba um pouquinho com a nossa bateria e com a bateria da felicidade. Mas quando você olha para o outro e fala assim, tem alguma coisa ali que é possível fazer, se a pessoa fez, eu consigo. Né? Tem um caminho a trilhar, né? A desenvolver, a conquistar. E isso é possível. Como eu vou conseguir? Estudando, buscando conhecimento. Então, falando por mim, na minha área, é nenhuma matéria. Nada.
na faculdade. A gente não tem, a gente não aprende. E aí você precisa buscar ou conhecimento ou profissionais como você que entende da área para nortear, né, para dar esse suporte, esse conhecimento e dizer para a gente que é possível. Né? E é acessível, porque às vezes muito é isso, Bárbara. As pessoas também pensam que tanto o acompanhamento psicológico ou o trabalho de um profissional que vai direcionar, que vai organizar, é muito inacessível. E não é dessa forma. Sim, verdade, verdade. Gente, ó, quem tiver dúvida, vai mandando aí pra gente, tá? Que a Rose vai respondendo aqui. Rose, outro ponto que você tocou aí muito interessante, tava até quase me esquecendo, foi sobre a questão da dopamina rápida. E hoje a gente fala muito sobre a questão dos jogos de aposta, né? Então as pessoas elas acabam buscando ali, justamente por essa comparação, a gente vê grandes influencers, artistas, postando ali como se jogassem de fato e que lucrassem com aquele jogo. E nesse ambiente de rede social, com toda essa questão de comparação, as pessoas acabam fazendo, né, essas apostas, indo para esses jogos ali, buscando, né, uma forma de remuneração rápida. Ô, Bárbara, isso eu vejo de uma forma triste. Porque o nome já é jogo de azar. Se não fosse para perder, o nome seria diferente. Sim, E inúmeras são as histórias, os casos, muito triste mesmo. Voltando a falar da desistência de viver, muitas pessoas fizeram isso por causa dessas situações. Então, assim, se as pessoas me perguntarem por que nós estamos aqui conversando, por que eu estou aqui disponibilizando esse tempo, porque eu gostaria muito que a psicologia, que a gente, né, aprenda as questões financeiras, que chegue ao maior número de pessoas, para as pessoas se conhecerem e não caírem em qualquer situação como essa. Então, assim, e quando a gente fala sobre finanças, a gente fala sobre maturidade e responsabilidade. É o que eu penso. Então, as pessoas que ficam jogando de forma aleatória, ou às vezes até tirando o que tem de casa, comprometendo algumas outras coisas, precisam olhar com cuidado para essa questão da responsabilidade e da maturidade. Sabe? Porque a gente vem, né, de uma sociedade que a gente tem os jogos aí que acontecem semanalmente, né? Né, você ir lá, você participar, às vezes você imaginar, mas quando vira um vício, aí é o problema. Né? Porque, assim como eu falei da dopamina rápido, a gente tem o córtex pré-frontal que está aqui para filtrar, né, na maioria das pessoas. Existe o neurodesenvolvimento, no meu caso. que é o córtex pré-frontal aí, que essa parte eu não Que entendo. traz informações e que traz esse controle, né, falando de neurociência. Né? Então, a dopamina, né, são os neurotransmissores e está ali, e a gente quer isso, e busca, e é aquele negócio que traz aquela vontade, aquele desejo. Algumas pessoas não têm tanto. E precisa buscar isso de alguma forma, ou às vezes precisa de um fármaco, né, de um medicamento. E o córtex pré-frontal, ele filtra. Então, as pessoas que são mais controladas, isso aqui filtra muito bem. Outros já não filtram tanto, mas a gente também precisa desenvolver e trabalhar, porque o cérebro é um músculo. Ele está ali assim de como a gente vai para a academia, que eu falei, a gente trabalha. É colocar isso para funcionar. Então, sobre o que você me fala, eu acho que é um olhar para dentro, é colocar uma lanterninha assim e olhar e entender aonde está a minha dor, que eu não estou conseguindo dar conta dela, e pedir ajuda. Que a gente fala muito sobre isso, não é fraqueza. Né? É coragem, é iniciativa, é amor próprio, é desejo. E como a gente sabe sobre isso, que as pessoas escondem tanto o vício, o jogo, o problema financeiro, e às vezes acaba indo por um caminho muito triste. Sim, sim. Pessoal, quem tiver dúvida, pode ficar à vontade aí para mandar, porque a gente já está encaminhando para o encerramento. E aí, Rose, eu gostaria de perguntar então como ponto-chave, assim, sobre essa questão do controle das emoções e esse reflexo na nossa vida financeira. Qual seria a dica que você poderia dar, seja para a pessoa física ou para aqueles que são como nós, né, empresários, empreendedores autônomos, profissionais liberais? Você teria dicas diferentes para cada um desses públicos? Então, Como... primeiro se conhecer, Bárbara. Porque assim, é muito comum, às vezes a pessoa chega com alguma questão que seja no consultório. E aí eu faço perguntas muito simples. Você se ama? Às vezes a pessoa nunca parei para pensar nisso. Então, você se conhece? Do que você gosta? Então, é realmente um olhar para dentro. Porque a psicoterapia, ela é um letramento interno.
né? Então, é eu ir me descobrindo, e me entendendo e sabendo nas minhas entranhas o que incomoda. Nós somos perfeitamente imperfeitos, porque nós somos humanos, então, assim, erramos, né? Eu erro, eu procuro melhorar em relação a tudo. Então, assim, aprendo muito, mas eu acredito que um ponto é abra os horizontes, aceita. Então, durante um bom tempo, até na minha vida, muitas coisas eu não aceitava. Sabe, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E eu vejo, e hoje eu observo tanto que é importante conexão. A gente tá aqui, falar com o outro, aceitar. Então, se eu me abro, às vezes eu vou ouvir de alguém algo que é muito importante para mim. E eu tô aqui fechado. A gente fala muito sobre rigidez cognitiva, né? Que tem algumas estruturas de personalidade. Cada um se constrói de uma forma, nós somos uma construção, né? A gente se constrói ao longo da vida. Mas também é aceitar, como você falou, uma dica, que tem momentos que a gente precisa fazer reforma interna. Então, Uhum. olhar e ver que tijolinhos que eu preciso tirar dessa minha construção, que não está fazendo sentido para mim hoje e que eu preciso mudar, né? Reconstruir. E isso é com cuidado, isso é com acolhimento, isso é com amor, porque nós somos de uma sociedade que geralmente a gente se critica muito, se cobra muito. Né? Quando nós falamos muito aqui sobre a infância, sobre o desenvolvimento na escola, a maioria das escolas hoje mudou um pouco, mas a nota máxima é 10. Se a criança tira 7, o que, é que você fala? Você só tirou 7? Você não fala assim, você tirou menos 3. Então, sempre é um olhar com crítica, cobrança. E acho que essa cobrança, isso acaba trazendo mais dores para nós. Então, é um acolhimento, é um olhar com cuidado. Então, assim, pessoas, como você falou em algum momento, que tem pavor de uma planilha de conta e tudo, é no momento, sabe, até de descontração, ter uma tranquilidade e trazer leveza. A vida ela é para ser leve. Será que se eu começar, ou eu pensar fazer isso, né, isso aqui, como que seria diferente a minha vida? Talvez você mesmo, algumas coisas que você nunca pensou em fazer e tinha talvez até uma certa resistência. Você começou e você vê assim, não é tão ruim assim, não é tão difícil assim, sabe? Então, primeiro aceitar, estar aberto às mudanças, né? É aquele casulo que vai desenvolver, que tem um processo para a gente chegar ao propósito, então que às vezes é dolorido. E eu falo muito também para os meus pacientes, é como moldar um vaso de cerâmica. Você está ali se construindo, mas tem algumas pessoas que falam assim, não quero, tá bom assim desse jeito. Isso seria a rigidez cognitiva que você falou. Fica mais difícil. É possível? É. Porque você pode ir mostrando para a pessoa que existem colheitas. Né? Então, se você pensa, na hora que você começa, a gente sabe que precisa plantar e que não vai ser agora. Então, é um investimento. Então, o que eu posso falar aqui para as pessoas que nos ouvem? Quanto antes a gente começar, eu acho que a gente vai colher mais rápido. Então, assim, eu penso que se eu tivesse começado muito antes, tudo tem seu tempo, né? Eu também acredito muito nisso. Mas se eu tivesse tido essa noção, esse conhecimento, esse aprendizado antes, eu vim de uma família, de um pai provedor, cuidador, que fazia, né, as coisas e que não tinha tanto acesso para eu ter que desenvolver, mas quando eu tive que ter a minha maturidade, que eu vim morar em Vitória e que eu aprendi, foi fácil não, tá? Então, assim, eu acho que eu, por exemplo, que tenho filho, o que eu posso ensinar, quem tem um sobrinho, um irmão, então é orientar. Eu acho que o que a gente faz aqui, o que estamos fazendo eu e você, né, é a orientação. É falar que é possível, é você mostrando o seu trabalho, que você cuida da vida das pessoas e que você organiza, né? E você pode organizar as empresas, eu organizo aqui dentro. Se organiza de uma forma mais prática, funcional, né? E as profissões, elas se complementam. Com certeza, com certeza. Ó, pessoal aí que tá assistindo, esse papo tá tão bom que eu já emendei duas perguntas que eu tive que anotar para não esquecer. Então, eu tô dando oportunidade de vocês mandarem a pergunta de vocês, viu? Rose, tem um tema que você foi falando e me fez lembrar. A Nath Arcuri, que é bem famosa aí nas redes, né, sobre o tema de finanças, voltado, né, finanças pessoais, ela usa um termo para falar de dinheirofobia. Não sei se você já tinha escutado falar sobre isso.
Mas ela usa esse termo para falar sobre quando a gente tem dificuldade de dizer não em algumas situações. Por exemplo, aquele clássico. Todo mundo no barzinho, isso já aconteceu, tá? Comigo. Todo mundo no barzinho, os amigos todos. E eu já calejada, já conhecendo esse termo, eu falei, olha, não vou beber cerveja com a galera. Vou beber o meu drink, porque eu tenho controle, sei quantos drinks eu vou beber, se eu vou beber um, dois ou mais. Então eu pago a minha conta à parte. E a galera foi bebendo cerveja, foi bebendo, foi bebendo. Chegou uma amiga nossa, no final, assim, sei lá, faltando meia hora pra gente ir embora. E na hora de dividir a conta, vamos dividir todos igualmente. E O que aí, é comum, né? O que acontece muito. obrigada, Danilo, pela presença. Maria também estava por aí. Obrigada, gente. E, Obrigada, obrigada, meninas. e é bem comum isso, o pessoal rachar a conta, né? Que a gente usa o termo. E ela se sentiu extremamente prejudicada. E com razão, né? Mas ela não se impôs. E quando a Nath Arcuri fala sobre essa questão de dinheirofobia, ela fala muito sobre isso. Da gente não ter esse autoconhecimento, ou às vezes até ter, mas não ter a coragem de se impor em algumas situações, do tipo, poxa, isso vai me prejudicar, ou poxa, eu cheguei bem depois, não bebi a mesma quantidade que essa galera, ou às vezes com um parceiro, em caso de namoro, isso acontece com frequência. A pessoa quer ir no restaurante mais caro e o parceiro não tem condição. Entendeu? Então, assim, e a postura ela é uma construção. Então, é como você vai se posicionar. Numa situação dessa que você me traz, né, que você me reporta aí, se as pessoas já estão mais alteradas, aí é um pouco mais difícil, né? Porque tá ali, né, acalorado, mas é importante que a pessoa realmente ela tenha uma postura, ela se posiciona. Gente, ou o que é muito comum que eu vejo da forma que você está falando, né? Não sou uma pessoa que sai muito, mas hoje em dia, geralmente quando tem, você vê que tem grupos, comandas separadas. Então, são estratégias, ou da forma que você falou, eu não vou tomar a mesma coisa que eles, para a gente não precisar dividir e eu sair prejudicada. Gente, é complicado, porque a gente sabe que a questão de mexer no bolso dói, né? Dói. Então, assim, é melhor ter uma certa organização. E aí, quando você me traz a questão de casal, parceiro, eu acho que tudo é comunicação, né? E essa comunicação que a gente está falando aqui, nós somos comunicadoras, ela também precisa ser uma comunicação interna. Quando eu me comunico bem comigo, eu consigo me comunicar bem com o outro. Então, se for uma proposta, se for um diálogo aqui, e o que você sugere? Gente, vamos sentar na mesa, o que é que nós vamos fazer aqui? Como é que vai ser? Né? Hoje em dia eu vejo muitas as pessoas fazendo isso. Vai ser comanda separado? Como é que vai ser? O que a gente vai pedir? Porque é uma comunicação. Não é melhor combinar primeiro do que depois ficar assim? Então, se a pessoa está chegando por último, pede uma comanda separada. Tem restaurantes que às vezes não aceitam, mas são estratégias para você não ficar chateado, Sim. irritado, nervosa, algo que seria para ser uma celebração, uma comemoração, acaba sendo desagradável. Então, é o que a gente pode pensar, né? E em relação a isso, para poder resolver, principalmente quando envolve dinheiro. Essa comunicação, né? A questão da inteligência emocional, assim como finanças a gente não aprendeu lá na nossa jornada, né, na nossa infância, a gente também não aprendeu a inteligência emocional, não aprendeu a se comunicar bem. Então, muitas vezes a gente passa por esse tipo de situação mesmo, né? Gente, as minhas perguntas aqui estão acabando, hein? Vocês façam as perguntas de vocês. Rose, a última pergunta que eu tenho agora é verdade, a menos que a Rose me faça aí ter criatividade para novas. Sobre a questão do planejamento, Rose, eu citei, né, sobre a questão dos jogos ali, né, que as pessoas buscam essa coisa imediatista, né, e eu percebo muito que falta esse planejamento, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica ali, o empresário na tua empresa, ele até quer crescer, mas ele não sabe como. Então, às vezes ele não sabe se ele quer uma estrutura maior, em quanto tempo, sabe? Ele tem vagas ideias ali que surgem na mente, no imediatismo, e toma decisões ali no impulso.
Do mesmo modo na pessoa física, às vezes a pessoa do nada ela quis comprar uma passagem e ir para a Europa daqui a 6 meses, sabe? Não se planejou, não se programou para isso. Do Uhum. mesmo modo a questão dos investimentos, quando a gente fala ali nos investimentos, né, a gente tem os perfis, perfil moderado, conservador, arrojado. Então tem tudo isso até para nos respaldar ali, para ver qual que é o investimento tipo ideal para você, para o teu perfil. Mas muitas vezes as pessoas preferem tapar os olhos ou deixarem para lá e tomarem as suas decisões ali de modo a bel prazer, sabe? Como que você vê essa questão da falta do planejamento? Então, olha só, Bárbara, é uma observação, né? Pelo menos minha forma de ver. O nosso cérebro, ele busca coerência. Então, quando você, assim, uma pessoa, ela tem uma estrutura empresarial e ela quer crescer. Primeiro eu preciso acreditar que eu consigo, que eu posso. E eu preciso dar passos e construir. Então você me traz alguns casos. Ah, eu vou mudar, eu vou pegar uma estrutura enorme e tudo, sem planejar, sem organização, sem ter uma noção. E aí eu volto para as minhas planilhas, tá? Porque eu acho que você precisa ter uma noção de investimento, de gasto, do que você vai fazer, de se é possível. E geralmente as pessoas não fazem isso, elas vão fazendo. Você citou um outro exemplo. Eu vou viajar, como a gente vê o tempo todo, posts, né? Depois Aham. a conta se paga, eu me viro de um jeito. A gente vive muito assim. Só que como é gostoso você começar a organizar e saber que você vai dar passos e que você vai concretizar, porque você vai construir e vai ser possível. Só que precisa estar tudo muito conectado. O emocional, para eu não fazer né, uma compra no calor da hora, porque tá todo mundo indo, eu vou também. Será que eu posso? Então, assim, eu sou de uma família grande e cada um de uma forma grande mesmo, tá? 8 irmãos, você imagina. Muita gente. Um viaja para um lado, o outro para o outro, e sempre foi assim. Quando a gente pode ir em família, nós vamos. Se não, tá tudo bem. Tem uma irmã minha que tá voando agora, indo, né, curtir. E aí, outra coisa sobre planejamento, sobre viagem. Não sei se você percebeu no nosso grupo, muitas pessoas viajando em setembro. Por quê? Uhum. Porque é mais econômico. Ou abril. Então, quando a gente aprende a organizar e tem essa economia né, esse ajuste, você começa a observar isso. Então, para onde eu vou, que roteiro que eu vou, o que, que é possível, a gente começa a acompanhar. Então, assim, eu brinco que eu falo assim, é como fazer dinheiro. Fazer o nosso dinheiro multiplicar, é conseguir viver bem, de uma forma saudável, de uma forma organizada. E isso é, às vezes, tentativa e erro, é aprendizado. Sim, verdade. Ó, Rose, chegou a pergunta do Danilo aqui. Vejo muitas pessoas com muito potencial, mas a falta de resiliência faz com que elas abandonem o sonho no meio do caminho. Como isso pode ser trabalhado num mundo bastante imediatista? Obrigada, Danilo, pela pergunta. Então, realmente, né, a questão da resiliência é você conseguir. Não é sobre não cair. É como eu me organizo para eu recomeçar. Então, é ter aqui dentro. A gente fala sobre repertório cognitivo. Eu já fiz, eu já aprendi. E muitas vezes, quando acontece com o paciente, eu falo: você sabe, tem aí dentro, você sabe o caminho. Como eu vou recomeçar? E algumas pessoas, elas desistem, né? Não, o caminho não é o mesmo para todos, então nem sempre é fácil. Buscar como eu vou conseguir persistir. Se eu não estiver conseguindo sozinho, com meu apoio aqui, né, meu grupo de apoio, minha equipe, quem está em volta, para te dar esse suporte, e às vezes a gente fala assim, suportar, é suportar de sustentar. Então, se eu não tenho aqui, eu, né, e seja possível, procure a ajuda de um profissional. Então, é o que eu falo nesse momento. E muito é sobre criar casca. Então, assim, não sei se você observa, e as pessoas às vezes têm me perguntado sobre isso. As gerações, né? Viemos de uma eu sou bem mais velha que você, viemos de uma geração, e aí no meio disso tem gerações, tem outras. E aí, como que as pessoas estão se colocando à prova para ter resistência e conseguir? Às vezes eu falo até um termo que não é muito usado, mas é imunidade psicológica. Então, assim como a gente criou imunidade quando a gente teve o Covid e a gente ficou mais resistente, quando eu passo por uma situação como o Danilo falou, eu caio,
E aí eu aprendo. E aí vou cair de novo. Eu vou criando casca, eu vou ficando mais firme, mais forte. Não é distante, mas é resistente, é fortalecido para dar conta. E assim, e tem situações que são diversas, às vezes saúde, né? Eu estou passando agora por uma situação de uma colaboradora que do nada, acidente de trânsito, né? Eu trabalho com trânsito, a gente sabe tanto que é difícil isso. Nossa, sim. Você tá lá numa estrutura, já tá delicado, tá difícil, e às vezes vem uma adversidade que atropela, às vezes te derruba, mas é como que eu vou, de alguma forma, encontrar condições, me estruturar, e às vezes é precisar se apoiar, e volto a falar, pedir ajuda. Se eu não estou conseguindo, né, eu me ancoro em alguém, para que a pessoa consiga, nesse momento, me sustentar e continuar. Isso é possível, né? É não desistir. Muitas vezes a gente pensa em desistir mesmo, não é fácil, mas é persistência. Principalmente, né, empresários, muitas vezes acabam passando por momentos ali desafiadores, né? Eu já passei, eu passo, você passa, o Danilo aí falando sobre a resistência dele, né, na construção da empresa dele. Acredito que esse seja o segredo, é a gente continuar ali mesmo diante de todos os desafios, né? Sim. Tinha alguma pergunta que eu tinha atrelado em relação a essa questão do imediatismo? Ah, lembrei. O Igor, um dia desses, a gente estava conversando, né? O Igor lá do nosso grupo, e ele comentou muito sobre essa questão. Eu estava falando sobre planejamento com ele, sobre essa questão do BPO ali, de organizar as finanças. Ele falou: Bárbara, o teu serviço é primordial para os advogados, porque entre o período de final de ano ali, recesso jurídico, muitos não se planejam, muitos querem tirar férias. E aí eu comentei com ele, eu atendo alguns profissionais da área da saúde, também passam por isso. Tem ali um volume de entradas ao longo do ano muito grande, mas não se organizam para tirar suas férias, para viajar com a família. Então, assim, eles vivem o dia como se não houvesse amanhã. E Uhum. aí, quando querem viajar, por exemplo, no final do ano, ou seja, nas férias ali de julho, caramba, eu não me preparei. Ah, eu vou passar tudo no crédito, porque Uhum. tem aquela facilidade que a gente comentou lá no início, né? E aí, quando voltam, ficou aquele período ali sem atendimento, sem os recebimentos, e aí é onde bate a ansiedade, o medo de não conseguir pagar as contas. Então, tem toda essa questão, né, da falta do planejamento ali de se organizar previamente, que acaba refletindo nas emoções, né? Sim, com certeza. A Ingrid é uma maravilhosa. Beijo grande, meu amor, sinta-se abraçada. Ela mandou também uma perguntinha aqui falando sobre autoestima, que é um ponto crucial. Se a gente não está bem, a tendência é a gente querer, né, se satisfazer de alguma forma, né? Que seja com uma viagem, que seja sair, encontrar alguém, comer, várias coisas, né? E quase tudo está envolvendo gasto, custo, consumo, de alguma forma. Então, na hora que eu estou melhor, que eu estou organizada, que eu estou bem emocionalmente, eu consigo ter essa clareza, essa tranquilidade de organizar os pensamentos, né? Porque a gente pensa, sente e age. Então, pensei em algo, já vem um sentimento. Que seja uma comida, que seja uma viagem, ah, quero estar lá, como é que é e tudo. E o que, que eu vou fazer? Comprar, gastar. Então, na hora que eu consigo ter esse tempo, e o que eu costumo falar o tempo todo, acho que eu já falei lá, né, nos nossos encontros, aonde a gente está, se a gente estiver vivo, a gente tem a nossa respiração. Então, respirar e pensar. Será que é necessário? Será que preciso? E quando se fala sobre autoestima, o que, que eu preciso organizar em mim para eu me encontrar e melhorar um pouco mais e fortalecer a minha autoestima? Esse autocuidado, esse amor próprio, o meu valor. Porque o que é autoestima? É o valor que eu dou para mim. Então, assim, o que, que eu posso fazer para eu melhorar isso? E quando eu organizo isso, eu organizo a minha vida. E não sei se é a observação que você tem. Quando a gente organiza uma área, isso reverbera para as outras. A tendência é de organizar todas as outras. Então, nós estamos falando que às vezes a gente mescla pessoa física e pessoa jurídica. Se eu for uma pessoa organizada no meu, né, CPF, eu vou organizar o meu CNPJ, provavelmente. E se as Sim. coisas estiverem bem estruturadas aqui, eu vou transferir isso para lá. Falo isso também sobre nós.
Se aqui estiver organizado, a tendência é que organize do lado de fora. E se do lado de fora estiver organizado, uma coisa complementa a outra. E são passos pequenos. E às vezes a pessoa às vezes pode pensar assim, ah, o que a gente falou aqui, se ficar uma frase, se ficar uma palavra. A psicoterapia é isso. Às vezes é uma palavra que você falou e que aquilo tocou e a pessoa levou aquilo para a vida. Então foi um sinal, uma dica que você deu aí do seu trabalho e que as pessoas pegam isso e isso sirva de algo para ela poder construir, pensar, organizar. A gente falou muito sobre organização e eu levo muito isso para minha vida, porque é uma questão de organização. É muito comum às vezes as pessoas, eu tenho um problema sério com o horário. Organização. Não é? É Sim, claro. organizador, é organizar com antecedência, é ver como que você vai começar o dia e ter uma organização. Então, fazer um checklist. Ah, não deu tempo de fazer tudo hoje? Pelo menos você programou. Como eu falei aqui, hoje eu observo que nós somos possíveis. A gente faz aquilo que é possível, a gente faz aquilo que a gente consegue dar conta com tudo que acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente faz uma programação e a gente pensa, isso aí né, vai acontecer desse jeito. E eu preciso ser um pouco maleável, porque pode acontecer de outra forma. Sim. Né? Ter essa flexibilidade. Quando a gente fala sobre essa rigidez, é tentar ir, né, aos poucos, entendendo que pode flexibilizar para entender e aceitar. Porque toda mudança, ela começa na hora que eu aceito. Rose, muito bacana essa dica que você deu e eu utilizo muito. É muito interessante essa tua forma de falar, porque querendo ou não, ao longo de toda a live, né, você foi falando muito sobre isso, que você se colocava nesse local também, que você também passava por esse tipo de situação, dando alguns exemplos do que você também já viveu. E eu também tenho momentos ali que às vezes estou, sei lá, estressada, ansiosa, e eu quero aquela recompensa rápida. Então, às vezes, eu amo viajar. Quem eu acompanho no Instagram sabe. Então, aí às vezes eu falo, ai, eu só preciso de uma viagem para tal lugar. Aí eu paro, não, Bárbara, respira, espera os 3 dias ali, e aí Toma eu vou viajar. água, toma uma água. Toma uma água, faz aquela respiração diafragmática, as técnicas que os terapeutas costumam, né, indicar. Então, gente, é válido, todo mundo passa por isso, até eu mesmo que falo sobre o assunto também tenho que controlar minhas emoções e buscar esse apoio, igual a Rose falou, né? Então, se vocês precisarem aí, podem contar com a gente, tá? A gente já está encaminhando aqui para o encerramento da live. Gostaria de te agradecer, Rose, de em inglês, né? Ela falou, a necessidade de dopamina acaba nos levando a algumas atitudes impulsivas. Sim, então, o que é, diante do que ela disse, né? Eu gosto muito de falar que a gente precisa saber aquilo que nos recarrega. Não necessariamente de uma dopamina rápida, mas o que recarrega a minha energia? É uma caminhada? É estar entre amigos? É ouvir um som? É uma série? Então, é me reorganizar. A gente tem falado muito sobre organização. E às vezes a gente quer essa reorganização externa. Buscar aqui. E será que não é eu, da forma que você falou, também tenho vontades, mas será que não é o momento de eu me acalmar? Eu observar como que eu recarrego minha bateria. A gente acorda de manhã igual um telefone, um computador, com a bateria, né? Geralmente mais cheia se a gente dormiu bem, se a gente conseguiu descansar, que nem sempre a gente pode. Mas essa bateria ela vai gastando ao longo do dia. Né? É um dirigir, é encontrar alguém, é atender, que a gente pensa muito, é você, o seu cliente. Então, como eu recarrego a minha bateria? Às vezes a gente vai, né, da forma que a Ingrid colocou aqui, aquilo que é mais rápido, mais como. E hoje em dia, gente, como tudo ficou muito mais fácil, né? Tá na palma da mão. Café Sim. da manhã chega em casa. Sabe, você não precisa sair para nada. Então isso facilitou muito o consumo. Muito a gente aumentar os nossos gastos. E a gente precisa ter muita sabedoria. Porque senão vai mesmo. A gente observa e fala, gente, é muito comum você olhar. O que foi isso aqui? O que eu gastei? Não, não, acabou. Eu acho que é muito interessante a gente ter um porquê, né, pra gente se apegar. Por exemplo, vou falar por mim. Eu tô aqui com a vontade de sair depois da live e comer algum lanche. Mas eu tô assim, gente, eu não vou fazer isso. Porque, querendo ou não,
eu quero ali, né, manter minha saúde física, então, não, eu vou sair daqui, eu vou fazer minha panqueca de banana com whey, entendeu? E Então, é aí, ter um porquê para se apegar. Do mesmo modo em relação à viagem. Poxa, por que que eu não vou fazer comprar aquela viagem ali do nada que sair hoje e ir lá comprar uma passagem? Porque sim, não, porque eu sei que eu tenho ali um planejamento, que não cabe uma viagem agora. Então, ter esses porquês ajuda, né, Rose? sim, e observa, você sair daqui e pedir algo, ou ir, né, e alguém fazer para você, é prático. Você vai ter Sim, um investimento, você vai ter que ter um movimento de você ir para o fogão, para a cozinha, para fazer alguma coisa. E a gente observa muito isso, né? Essa agilidade. Não sei se você é de uma época que a gente comeu um pão, você esperava o fermento fermentar, aquele negócio era um dia, 2 dias para comer um pão até o pão assar. minha mãe faz pão caseiro, eu vejo a saga que é, Rose. Eu quero, adoro. Então você entende, e hoje em dia tudo é muito mais prático. Por isso que eu falo dessa dopamina rápida, que a gente está acostumada e a gente tem que observar, porque eu não sei como é que será ainda mais o futuro diante disso. Então, essa necessidade de agilidade. E o que, que a gente faz? A gente acaba se acomodando muitas vezes e querendo o que é prático. Então, muito é a gente estar disponível a esse movimento. E eu costumo falar que o que tem raiz é planta, né? A planta do nosso pé, ó, é ir para a cozinha se movimentar. Tem até um livro, o Rápido e Devagar, que fala muito sobre isso, né? Que acho que 90% das nossas ações, elas são muito na emoção, na impulsividade, nessa questão do imediatismo mesmo. E os outros 10% ali são da racionalidade. Então a gente tem que pensar em trazer, tomar ali decisões o mais racional possível. Lembra de falar com a minha nutri, a Mônica? Fala, olha, bota ali as coisas mais fáceis de fazer, porque eu tenho uma rotina extremamente estressante. Então, se eu tiver que pensar muito para ir cozinhar, eu não vou fazer. Eu vou pedir um lanche. Ou eu Sim. vou descer, eu vou sair para comer. Então, coisas muito rápidas e fáceis e práticas de fazer que eu não preciso pensar muito. Olha que gostoso você trazendo que é autoconhecimento. Eu sei que se eu tiver que investir tempo, né, e energia para, eu não vou fazer, eu vou pelo que é mais prático. E isso é se conhecer. Então, como a gente tem falado aqui sobre as questões de investimento, de finanças, de dinheiro, eu preciso entender aonde estão as minhas dores. Aí eu identifico e eu consigo caminhar, buscar ajuda, conhecer e entender que caminhos eu posso seguir. Sim. Bom, gente, acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? Então a gente vai encaminhando para o encerramento. É muito bacana contar com a sua presença aqui, Rose. A gente se conheceu, não lembro se eu falei no início da live, no BNI, que é um grupo de empresários que a gente faz parte aqui em Vitória. É muito bacana essa nossa conexão e saber, né, que de fato tudo aquilo que eu acredito, né, adoro falar sobre investimento, sobre a rentabilidade deles, mas assim, de nada adianta disso para mim, Bárbara, como profissional, falar sobre esse assunto sem tentar me conectar ali com a pessoa, com o empresário, para tentar trazer a melhor solução para ele nesse sentido, respeitando, né, a individualidade de cada um. Então, eu acredito muito nessa questão da psicologia atrelada à nossa organização financeira, seja pessoal, dos nossos negócios. Então, muito obrigada. Se você quiser fazer suas considerações, fique à vontade, Eu viu? agradeço muito a oportunidade e você falar sobre investimentos, a pessoa, para ela chegar, né, a esse momento, ela tem que estar bem. E aí você também, como você vai orientar uma pessoa se ela não estiver bem estruturada emocionalmente? Então, assim, a gente precisa organizar. E como eu acho que eu já falei, falar de dinheiro é falar de saúde, né? Saúde financeira e saúde mental. A gente fala muito dessas duas áreas. E elas são muito importantes porque elas se conectam o tempo todo. Eu estou disponível. Obrigada pelo convite, tá? Estou muito feliz. Obrigada a todas as pessoas que participaram. E estou aqui para o que vocês quiserem, né? Saber um pouquinho mais, entender. É isso. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Josimar. Obrigada a todos que tiveram presente aí, o Marcelo, Niede, enfim, obrigada a todos, tá? Coisa boa. Amigos da nossa cidade, tá? Que ela tem mais coisa em comum, né? Uhum. Iguaçu.
E é isso, gente. Olha, precisando de uma psicóloga, contem com a Rosiana, essa profissional maravilhosa aqui que a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco hoje. E precisando organizar a sua vida financeira, da sua empresa, também contem comigo. É isso, um abraço a Bom, todos, boa noite. beijo, abraço. Beijo, abraço.